A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando mais uma temporada do podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Olá, minha gente! Neste episódio de hoje vamos conversar com Rodrigo Sestrem. Rodrigo que é músico, instrumentista, compositor, poeta, enfim, um cabra mute. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por estar aqui conosco, ampliando esta voz da poesia. Obrigado, poeta. Eu que agradeço pelo convite, né? Uma honra fazer parte desse seu projeto, fazer parte desse grupo maravilhoso. Então, só posso te agradecer, mulher. De cara, nessa chegada desse nosso podcast, a poesia na tua vida, ela falou por tua boca em que momento? Foi ela que falou ou foi você que falou pela poesia? Como é que se dá essa tua relação poética? Pergunta bonita. Tua pergunta já é poesia pura, né? Mulher, eu acho que a poesia ela sempre esteve presente porque desde pequeno, eu fui pequeno, eu tenho 1,98 hoje, mas eu já fui pequeno. E meu pai era seresteiro, então eu ficava ouvindo ele tocando violão, era Vinícius de Moraes, era Chico Buarque, né? Noel Rosa, Gordurinha. Eu fui ouvindo essas referências e eu lembro, a primeira poesia que eu escrevi foi aos... Quantos anos a gente tem na terceira série? Era a terceira série, agora é quarto ano, né? 9 anos. Eu lembro que eu escrevi um poema que já tava em redondilhas, sem eu saber, que eu falava de profissão. Quando crescer o que ser? Posso ser um bom pedreiro ou um baita de um banqueiro? Posso ser executivo, não sei o que lá. Mas para que ser tudo isso? Para que tanta conquista? Era tudo assim. E eu lembro que a professora perguntou de onde é que eu tinha copiado, né? E eu disse, não, professora, eu escrevi, ela me deu nota baixa, tudo. Então, eu não sei te dizer, eu acho que foi uma simbiose, como se a poesia, no momento em que eu a conheci, ela se tornou parte da minha, como se fosse uma lente que veio agora nos meus olhos, né? E tudo se tornava um pouco poético, se tornava um pouco abstrato, um pouco fora de uma régua da realidade dura, né? Então, eu acredito que tenha sido um pouco essa mistura. Mas eu me lembro que a primeira que eu escrevi, sem consciência de métrica, de nada, foi essa aos 9 anos, sacou? Então, acho que a poesia e a gente se reconheceu, assim, e eu sou muito grato aí. Nessa tua memória, né, da professora que até te pune. Isso aconteceu exatamente assim comigo. Jura? Foi, seríssimo. Eu tive uma poesia na época eu lembro, é uma das minhas memórias, né, de escrita, assim, mas uma que eu levei era para ler essa poesia em sala, e quando eu fui ler, a professora questionou, perguntou quem tinha feito, e eu dizendo que era minha, eu tinha até ilustrado, tinha feito desenho, tinha pintado, um capricho, e ela disse que iria baixar ponto em mim, se eu não dissesse de quem era a poesia. Isso foi um constrangimento, né, perante a sala inteira e tudo mais. E eu vim mostrar de novo outra poesia muito tempo depois. Inclusive, comecei declamando poesia de outros poetas, de outras poetas, para depois voltar a dizer poesia minha. Ou de serviço dessas professoras nas nossas vidas, neste sentido. Total, porque a gente mesmo duvida, né? Você diz, poxa, não pode, então? Porque a criança tem uma outra interpretação da realidade, né? A gente vê o adulto como uma lei, como uma coisa assim de, poxa, então não pode? Será que está errado? Né? Eu também só fui escrever a próxima já com 15 anos, para uma menina que eu estava apaixonado e tal. Só tem um tempão sem escrever nada. O amor faz dessas coisas, né? Vem para curar, inclusive, esses traumas duvidosos, essas dúvidas poéticas. Rodrigo, desde que eu te vi a primeira vez, olha que declaração de amor, isso é frase de quem vai declarar o amor, tá? Desde que eu te vi a primeira vez, eu fiquei muito impressionada porque toda vez que eu vejo alguém fazendo alguma coisa que me aparenta ser simples, aí eu descubro que esta coisa é muito difícil de ser feita e que esta pessoa é muito boa no que faz. Então, quando eu lhe vi, eu fiquei impressionada porque
toda música que saía de sua boca parecia ser muito fácil de fazer. Toda poesia vinha do movimento de dentro muito, muito espontâneo. Como é que é esse teu processo criativo? É simples, é mais complicado? Parece assim que tu estás fazendo capucho, sabe? Que é o algodão doce da gente, assim. Mas tu estás ali fazendo capucho, um negócio super tranquilo e, para mim, chega com um impacto muito, muito forte. Eu acho isso muito bonito. Como é que é esse teu processo criativo para as diversas linguagens artísticas que tu passeias? Caramba, eu achei que você estava falando do meu macarrão com atum, que esse eu faço fácil mesmo. E minha filha gosta, macarrão com atum. Mas eu não sei te dizer exatamente um método. Eu acho que varia. Primeiro, essa coisa de que a inspiração ela vem de cima. Eu até acredito num certo ponto, mas eu acredito que há muito trabalho, né? Para você escrever, para você buscar. Então, pode ser que o trabalho nem sempre seja na hora de lapidar um verso, mas você trabalhou muito para receber aquele verso de alguma forma, para ser uma antena interessante, para que tivesse repertório, né, para criar aquilo. Então, eu gosto muito de parcerias, né? Gosto muito. Tanto que eu fiquei muito feliz quando você sugeriu aquela parceria com o Slam, né? Que está no meu show já. Então, assim, às vezes alguém me dá uma melodia e eu escuto aquilo e vem uma letra que normalmente as coisas que eu escrevo elas são autobiográficas ou são baseadas num personagem, né? Ou numa encomenda, digamos assim. Digamos que eu escrevo uma peça e tem aquele personagem, então eu entro naquela história do personagem e começo a criar. Agora, essa é a parte mais subjetiva da criação, né? Uma parte mais objetiva da criação é que me ajudou muito a me tornar um compositor um pouco mais fluido e mais, até mais, como é que eu vou dizer, mais abrangente no sentido de ritmos, de tudo, quando eu descobri o cordel e as métricas e a poesia metrificada. Por quê? Porque música é ritmo, né? Então, quando a gente fala muito que quando compõe uma melodia, a gente busca um motivo melódico. Aí tem o exemplo de Beethoven, por exemplo, que é ta 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 ta, ta 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 ta. O motivo é esse, ta 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 ta. Não é quatro nó, um, dois, três, quatro. Então é ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Ta 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 ta. Não sai disso. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta. Saiu no final só para dizer, ó, não é não. Mas você percebe o motivo. Sim. Então, quando a gente faz uma poesia, um poema, dentro de uma métrica, né, na redondilha ou na décima, nos 12, nas 12, ou na redondilha menor de 5, não importa, ou até fora, 9, 8, não interessa, né, ou no galope, 11, a gente acaba criando uma possibilidade de uma melodia vir com um motivo já pronto. E aquilo é musical. Então, quando eu descobri isso, e eu não descobri isso só no cordel, porque quando eu descobri isso ouvindo o Nóbrega, principalmente, né? Quando eu ouvi o Lunário Perpétuo, eu conto essa história para todo mundo, e é verdade, eu trabalhava numa empresa de informática, velhinha. E aí eu tava lá, aí eu saí para almoçar e comprei o CD do Lunário Perpétuo. Aí nesse dia eu fiquei tão empolgado que eu fingi que tava com dor de barriga mesmo, juro. E fiquei 15 minutos a mais no banheiro, na volta, para ler o encarte. E ali eu li o Carrossel do Destino. Eu digo, meu Deus do céu, peraí, 10 versos, 7, o que é isso? Eu lembro da aula de literatura, e não sei o que, olha só as rimas como são, existe um padrão, não sei o que. Aí depois eu fui descobrir que em Caetano Veloso tinha 7 sílabas, em Gilberto Gil tinha 7 sílabas, aí você ia em Cálice tinha 10, né? Aí você ia até Renato Russo, se você for olhar, é quase uma carretilha, né? Não tinha medo de tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. 4777. Aí eu digo, velho, tá aí, inconscientemente às vezes ou não. Eu acho que isso me ajudou muito, assim, na hora de compor, na hora de buscar, né, essas inspirações, porque tudo se tornou um pouco mais musical. Falei muito, né? Mas acho que tem a ver com De isso. forma alguma. Falou o tanto que é bom da gente estar te ouvindo por aqui. E só para tomar uma referência para quem está conosco num podcast,
essa tua parceria com o Islam, né? Islam me mostrou uma música, ele me trouxe uma melodia e disse: Olha, eu não estou conseguindo colocar letra. Islam é poeta, pajéuzeiro, amigo nosso, e não estava conseguindo, me pediu. Na hora que eu ouvi a música, eu sabia que ela já não era minha. Por algum motivo ele me entregou, mas eu sabia que ela já não era minha e só me veio o seu nome à cabeça. Eu disse: Olha, recebi. E aí depois eu fiquei maturando essa música, ouvi de novo para chaleirar a música, né? Porque tem, às vezes você gosta da melodia, mas ela não gosta de você. Tem E isso. aí tem isso, tem muito isso. Quando eu ouvi novamente, ela continuava sem ser minha. Eu digo: Ah, não, então eu vou entregar para quem é dono dela, que vai fazer essa construção. E foi quando lhe passei, foi quase que de imediato o seu retorno com a música, que está lindíssima, por sinal. Deve vir mais por aí, né? Vocês dois são fontes inesgotáveis. De onde tem essa, você vê muito mais, né? Ah, eu vi, eu achei muito linda a melodia. E eu acho linda também a sua generosidade, né? E a sua percepção, essa sensibilidade que você tem, que para mim é um grande exemplo, assim. Dizer, não, essa aqui não é minha e eu já sei de quem é. E parecia que foi mesmo. Eu estava dando aula para as crianças aqui, você mandou. Aí eu ouvi assim, digo, velho, gostei desse negócio, é meio modal, meio interessante. E aí cheguei em casa de noite, a letra veio toda, assim. E engraçado que eu comecei pensando numa coisa meio política, né? No final virou uma coisa mais de amor, que eu tava tendo umas questões assim, pá, né? Eu digo, velho, não tá indo para outro canto. E foi vindo, foi vindo. E veio. É isso que eu falo também, sacou? Que a música ajuda. Porque quando ele mandou a melodia, ele mandou um negócio assim. Ei, areia, arundarunde, areia, arundarunde. E aí eu digo, ei, a areia já tá caindo. Ele puxou a areia para mim. Foi ele que deu o início da letra. E a partir da areia caindo, eu vi a ampulheta, vi o tempo, e aí eu fiz uma referência a Caetano, né? E o tempo é o Deus mais lindo, né? Ah, Não ficou é um incrível. dos deuses mais lindos. E, É porque era sua, porque é, a mesma melodia eu ouvi, ele podia ter me dado a praia toda que eu não ia fazer essa música. Você pegou da areia e fez um material incrível. Gil fala isso daquela música com os Paralamas, né? Que parece que Herbert estava já no estúdio para terminar, mandou essa música para Gil. Gil estava no hotel, recebeu a fita na época, e a fita dizia: A novidade do Perambaropaia, a novidade. Aí ele, pô, a novidade veio dar a praia. Aí veio a letra toda. Eu me lembrei na hora dessa história de Gil, sabe? Digo, ó, que massa. Aconteceu comigo, que lindo. E ainda desse teu processo criativo, né? Isso foi uma encomenda, né? Quando eu vi, não é minha, essa música não é minha, deixa eu dar para quem ela pertence. E repassei, enfim. É, e tem esse casamento musical que é muito comum, né? A coisa da letra e melodia, este casamento, esse teu processo, geralmente tu faz mais a letra, poeta, faz mais melodia, faz os dois juntos. Como é que isso nasce para ti? Também varia. Normalmente, eu pego uma letra, né? Eu escrevo, em geral, depois que eu comecei a brincar mais com essas modalidades, né? Como o Nóbrega fala, as modalidades da poesia metrificada, eu escrevo e depois eu musico. Mas já aconteceu muito também de pegar o violão, tentar achar um acorde ali. Eu gosto muito daquelas cordas soltas, né? Que você não faz o acorde todo. Uma mesmo que tá muito, que eu gostei bastante, que é uma música bem pessoal, assim, que foi um fim de relacionamento durante a pandemia e tal. Nasceu assim, o violão vindo, e aí eu fui fazendo a letra, né? Tipo, acho que ainda posso, tá, larundarundê, larundirundirundá, larundirundirundê. E aí quando eu fiz essa melodia, eu percebi que tinha uma métrica ali de igual. Então pronto, eu vou fazer sempre nisso. E aí vai a parte racional, porque no final é uma cestilha, só que, não sei se é uma chega a ver, ó. Acho que ainda posso, talvez, abrir a janela, pôr as minhas mãos para fora. Não, é quase um quadrão, é para poder dizer adeus. Só cada um numa rima. Aí eu Uhum. fiz A, B, C, D, depois fiz outro A, B, C, D. Olhar para o que já foi nosso, um quintal, uma aquarela, dois ocasos e uma aurora, um trovão e alguns breus. E na hora que eu criei essa forma, aí eu repeti na segunda parte, fiz no refrão, não sei o que lá, né? Então, essa, por exemplo, veio da música primeiro. Mas aí, quando eu fiz a música, eu já fiz pensando no motivo melódico que deu numa métrica que eu repeti durante a música toda. Então acaba sendo uma mistura, né, mulher? Depende do dia, depende da. Já me deram letra para musicar. O Wilson faz muito isso, né? O Wilson
Ele manda, ô poeta, Poeta poeta, maravilhoso. maravilhoso, o mestre maior Wilson, Braulio, Nóbrega, eles foram os meus, eu digo, são meus big bands da poesia, e o Carlos Malta é meu big band da música, foi o pífano que me fez virar músico, né? Olha, você Então, não está muito fraco de referência, não, viu? mulher, não, eu dei sorte, né, de conhecer essas pessoas aqui, nossa, é Sorte, isso. sorte mesmo quem deu foi a gente, de ter todos vocês de uma vez, isoladamente juntos também, Olha que bonito. nessa mistura. E essa coisa da poesia de encomenda, eu recebo muito isso, assim, mas é mais com os temas, das pessoas dizerem, escreve uma poesia sobre o meu relacionamento, sei lá, eu levei uma ponta, não sei de quem, faz aí um verso para mim. Tem muito, eu escuto muito isso. Quando eu estou nos Você lugares, gosta disso? essa abordagem tem essa encomenda, né? Eu adoro. Você Olha, gosta da encomenda? eu escrevo por encomenda nesse sentido. Às Eu vezes, gosto, e às né? vezes vem espontâneo. Às vezes eu fico devendo a vida inteira e digo, não é para mim não consigo fazer sobre isso. Boto na pendura do santo e pronto. Vejo o povo, falo, eita, poeta, nem fiz ainda. E tem 2 anos que eu falo isso pra pessoa. Total, eu também. Isso aí é Caymmi, né? Que demora 9 anos para fazer o João Valentão. Maravilhoso. Assim, Maravilhoso. Eu gosto da encomenda quando é uma encomenda artística, tipo assim, pô, tem tal peça, precisa de uma trilha e tem que ser isso, sabe? E não é veio legal. diretamente de mim, mas, pô, tem tal personagem, massa, massa, deixa eu pensar, deixa eu ler. Eu gosto porque às vezes são ideias que a gente não teria se alguém não Sim. tivesse, sabe? Então eu acho isso, acaba sendo uma parceria de alguma forma. Por mais que o poema fique em meu nome, eu não faria sozinho, sabe? Eu acho isso muito bonito, assim, porque a gente tá junto, né? De alguma forma a gente Sim. tá junto. Não, comigo já aconteceu. O Marcos Pei, que é um artista plástico amigo meu, já aconteceu um processo inverso. Foi ele, inclusive, que ilustrou, fez toda a arte de todo o meu livro, do Cantadores, da capa e do conteúdo. Em outro momento, nós invertemos o processo criativo. Eu fiz poesias para as artes dele. Ele dava a arte pronta e eu criava a poesia a partir daquela arte. Então, também tem Isso é essa delícia, né, maravilhoso, né? desses processos. Ô, Rodrigo, quando foi que você achou, se é que houve este momento, de que dava para fazer arte como uma atividade de trabalho? Porque há um preconceito muito forte ainda com as atividades artísticas. Então, em que momento você se teve neste entendimento de arte enquanto trabalho e quando achou que poderia desistir, se houve também esse pico de, eu não vou conseguir passar daqui? Eu conheci o Pífano, eu tinha 19 anos. Até ali eu tinha feito física na Unicamp, na primeira faculdade. Voltei no primeiro semestre porque um amigo meu ligou e disse: pô, você podia vir pra gente fazer uma banda. Eu estava sozinho em Campinas, triste, abandonado. E eu queria ser Einstein, não podia ser porque eu não era gênio. Eu digo, velho, vou largar, voltei. Aí fiz análise de sistemas na UNEB e fiquei lá. Então, para mim, a arte ainda não era. Quando em 2000 eu vi o Malta tocando pífano no show do Gil, lá em Piritiba, ali deu um negócio em mim que eu digo, eu quero fazer isso pro resto da vida, eu quero tocar pífano. Só que ainda não era profissional. Fazia análise de sistemas, tocava numa banda, tinha uma banda em Salvador chamada Zacatimuana. E aí, trabalhei na empresa, comprei minha flauta, com 22 anos comprei minha flauta, e aí eu comecei a ter uns trabalhos, principalmente no flamenco, olha que doideira. Arranjei um negócio de tocar flamenco, não sabia nem como era a divisão, de 12, de não sei o que lá, de blá blá blá. Eu sempre brinco que, gente, eu sempre toquei baião, vocês achavam que eu estava tocando buleria, enganei todo mundo. Mas foi quando eu comecei a ganhar uma grana com isso. Eu digo, é possível. E aí eu larguei a faculdade e digo, vamos nessa, vamos ser músico. Aí comecei a ter uns trabalhos, isso já com 23, 24 anos. Mas, e aí, não, e nessa época, antes de comprar a flauta, eu conheci o Nóbrega, do Lunário Perpétuo, conheci o disco, e comecei a escrever. Conheci Maviael, em 2004, Cabra num festival maravilhoso. maravilhoso, meu parceiro. A gente se conheceu disputando num festival do lado de Salvador. Ele fazia o NEB em Juazeiro e eu fazia o NEB lá em Salvador mesmo. A gente disputou, só que eu toquei na música dele. Eu toquei minha música disputando com ele e fiz a flauta na música dele. É um torcendo pro outro. E aí depois a gente ficou amigo, ficou parceiro. E eu aprendi a escrever cordel com ele. A gente brincava de morão voltado. A gente ia pros shows e às vezes não tinha som. E aí a gente pegava uma cerveja lá e ficava brincando de morão voltado. Eu fui aprendendo a métrica, ficando mais orgânico, né, tá? E acho que ali, mulher, eu descobri que eu não podia fazer outra coisa. E acho que eu penso em desistir quase todos os dias,
durante milésimos de segundos e passa, porque me lembra muito quando eu decidi fazer física, eu tinha 18, 17 anos, né? O meu professor de física, ele me falou de um livro, pô, isso foi em 98, olha que doideira, chamado Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, poeta alemão. E tem uma parte em que é uma história de um poeta amador, assim, né, que manda para ele os poemas dele, uma carta dizendo: você acha que eu devo continuar escrevendo? Qual é a qualidade dos meus poemas, tal? E o Rilke responde: olha, eu não acredito em crítico, eu acho que não importa a qualidade do seu poema, eu acho que é o seguinte, você tem que responder a seguinte pergunta: se eu fosse impedido de fazer isso, de escrever, por qualquer motivo, pro resto da minha vida, eu morreria? Se a resposta for não, vá fazer outra coisa. Vá procurar o que te daria a resposta sim. Para o que você responderia sim. Se a resposta for sim, não se importe, vai e faça, porque você não vai ser feliz de outro jeito. Então, isso meio que me moveu esse tempo todo, sabe? Com as dúvidas, com os medos. É constante, ainda mais depois que nasce a filhota, ainda mais depois que vem uma pandemia, que você diz: meu Deus do céu. Sim, E, né, que estava tudo começando a andar aqui em São Paulo, a pandemia, pá! Aí eu tive que me reinventar, estou estudando edição, estou editando texto, editando vídeo, não sei o que lá. Mas, acho que desde aí, mulher, foi na hora que rolou o Big Bang, Pífano, Poesia, Maviael, Flamenco, foi ali, nesse período ali, sabe? Dos 20 e poucos anos, eu digo: pronto, é isso. E eu tive sorte que meus pais me apoiaram, né? Me disseram: não, vai, que a gente está aqui com você, enquanto eu puder. E aí já começou, né? Começou a rolar uns trabalhos, começaram a rolar uns trabalhos, uma grana, aí vai comprando instrumento, não sei o que, aí passa um período de vacas magras, mas a gente escreve, né? assim. A gente escreve e aí vai. Nesse período pandêmico, né, que nós ainda estamos inseridos nele, É. a gente às vezes fala, eu fico falando às vezes, parece até que passou, quando eu falo a pandemia, mas aqui, agora a gente está já com um cartão de vacina um pouco mais completo, um pouco mais aberto o nosso limite de convivência e retomando o nosso novo normal É. do que vai ser por um longo período ainda, ao que se parece. Mas teve, além, claro, né, desse impacto que todos nós artistas sofremos, não só o financeiro, enfim, o geral, o emocional, o Ah, psicológico, isso afetou de algum modo negativo no teu processo de produção ou tu continuou fluindo? Porque teve gente que eu conheci que falou que acabou produzindo mais porque se obrigou a ter mais tempo para arte e teve gente que foi o contrário, travou e não conseguiu fazer muita coisa por uma questão emocional mesmo, que estava nessa pressão. engraçado, tem os dois lados no meu caso, porque na parte de criação foi interessante. Tipo, nesse período foi muito forte, né, a pandemia. Eu perdi meu pai para o Covid, né, em 2020. Ele era médico, pegou, não resistiu. Então, assim, tanto que tem uma música no show que eu vou fazer que eu fiz para ele. Eu escrevi a melodia, ele estava internado, fiz no violão, né, um samba. E passou quase um ano, eu fiz a letra na véspera do meu aniversário, que era o mesmo dia dele, né, 24 de fevereiro, os dois. Oh, que pesa. E aí eu fiz na noite, no dia seguinte eu gravei, botei no Instagram e tal. Então, assim, outras coisas que aconteceram, né? Alguns projetos do PROAC, do Aldir Blanc, que amigos e amigas passaram, me chamaram para fazer a trilha. Então foi maravilhoso, assim, porque eu tinha como, né? Eu botava ali o computador, botava cheio de instrumento aqui, eu digo: bora, violão, agora bota uma flauta, agora uma rabeca, agora não sei o quê. Isso foi muito legal. Elas pediram, por exemplo, para eu fazer um desenho sonoro. Eu digo: não, deixa eu compor. Eu compunha 3 músicas por episódio, sabe? Lá ia eu. Então, assim, precisava, né? Eu digo: não, eu preciso criar, deixa eu criar, me dá ideia sobre as lendas do Rio São Francisco. Então, deixa eu falar da Mãe d'Água, deixa eu falar do surubim beijador, sabe? Essa parte criativa foi muito legal. Mas a parte prática, eu tô para lançar um disco há 3 anos. Eu não consegui parar para editar, para não sei o quê. Dava muita. Às vezes dava, eu não vou falar de depressão, porque seria um desrespeito a quem realmente tem a depressão, que é uma coisa muito séria. Mas alguns Sim. níveis eu acho que eu cheguei, sim, sabe, de prostrar e dizer: porra, não consigo fazer nada agora. Não tenho força para fazer nada agora, sabe? Eu quero pensar em meu pai que foi embora, eu quero pensar na grana que acabou, eu quero ver como é que eu vou fazer, minha filha e tal, e essa doença. Então, assim, eu acho que foi
foi uma montanha-russa, né? Bem, eu sei que é uma analogia bem batida, mas é bem isso, sabe? Muita emoção, muita ladeira, alguns loops inesperados, mas em geral a criação rolou, velho. Assim, acho que até inspirou, né? Vinícius falava que precisa um bocado de tristeza para fazer um samba, né? Então ajuda, assim, em parte assim, da criação. E as encomendas, né? Com Nóbrega mesmo. A gente fez aquela, quando rolou o negócio, os absurdos, né, da pandemia, lá da CPI, que o cara falou, óbito também é alta. A gente fez a música, óbito também é Um alta. horror, né? Um horror isso, cara. Sabe, é nosso papel também, né, poeta, de cantar o nosso tempo, né? Uma vez o Renato Teixeira falou um negócio interessante, ele disse, eu não vejo o arquétipo do artista como o guerreiro. A gente vai para a guerra se precisar, a gente pega, vai para a trincheira, mas o nosso arquétipo é mais o do sacerdote. A gente recebe e traduz. A gente vem aqui meio que para botar no mundo, mostrar para o mundo um pouco o que está acontecendo, né, de alguma forma. E a poesia, ela faz isso, né? Ela vai para um lugar que não é bem o raciocínio. Ela vai para o corpo todo, às vezes, né? A pessoa aprende aquilo ali sem nem perceber que aprendeu, né? E vai entender 10 anos depois um verso, mas já estava ali com ela. Então, acho que esse papel a gente está cumprindo, tá? É verdade. Poesia tem disso, né? Nesse simbolismo dessa guerra que você coloca, é como se tivesse a mira no juízo e acertasse no coração. Aí o cabra recebe 2 pancadas sem perceber onde é que pegou mais. Poesia tem disso. Você está ouvindo o podcast A Voz da Poesia. Eu sou Isabelle Moreira e neste episódio converso com Rodrigo Sestrem. Mas me diga mesmo, Menestreando, teu primeiro álbum, Pois é, me fala desse menino, como é que tá? É um sonho realizado, assim, quase realizado no plano concreto, mas já realizado em todos os outros planos, né? Porque ele aconteceu de uma forma muito bonita, muito inusitada. Eu fui com Dani La Salve, uma grande amiga também do dia 24 de fevereiro, cantadora. Ela falou, eu vim para São Paulo em 2018, 2017, 2018, né? Vim fazer um trabalho aqui. Aí ela falou, ô Rodrigo, vai ter um sarau em homenagem ao Décio Marques, que a gente faz todo ano lá em Minas. Você quer ir? Eu digo, quero. A gente passa um chapéu e aí os artistas pegam essa grana para pagar a gasolina, tal. Não é nada para ganhar dinheiro, é para fazer uma homenagem. Bora, oxe. Aí fui com minha rabeca, com a flauta, com o chapéu e fiz minha brincadeira lá, né? Fiz o cordel do chapéu, tem um cordel do chapéu muito divertido. E aí fiz lá. E aí tinha um cara que ele escolheu 3 artistas assim, e disse, olha, vocês não têm disco, eu vou investir no disco de vocês. Então a gente ganhou o Mecenas, né? E para gravar aqui em Minas, um lugar chamado Borda da Mata, com Poli Brandani, que é um anjo na terra, uma das grandes pessoas que eu já conheci. E eu tive a honra de ter nesse disco meu pai, ele gravou antes da pandemia, minha filha com 3 anos gravando, minha mãe, minha irmã, todo mundo gravou alguma coisa. E aí tem o Carlos Malta gravou, o Matheus Aleluia gravou uma música comigo, né? Eu realizei vários sonhos assim das pessoas que fazem parte da minha vida estarem ali. E é um disco todo autoral. Só tem uma música que eu fiz um poporri, que é Chegou a Vez, essa parceria com o Maviel Melo. Eu fiz um poporri com Filho de Rei, do Seu Mateus. Esse já está nas redes, eu botei como single, né? Sim, como single, né? Eu acompanhei isso, que é uma música lindíssima também. Chegou a vez a parceria de Maviel, é uma música muito bonita. É uma música que eu escrevi esse poema, mulher, sem noção nenhuma. Eu fazia análise de sistema, eu escrevi em 2000 e fiquei 6 anos para musicar, não consegui. Aí um dia, em 2006, já tocando com o Maviel, entreguei para ele numa sexta-feira, no sábado ele chegou com a música pronta. Eu digo, ó, tá vendo? Nasceu para ser parceria. E essa música a gente já ganhou uns 3 festivais com ela, o Leonardo Boff usou num DVD. É massa, assim, é bem especial. E agora tá com o Seu Matheus Aleluia cantando, né, velho? Então tá entregue, assim, cada vez mais essa música cresce, né? E povoa e toma conta de... É um negócio absurdo, é muito linda mesmo. Primeira vez que eu ouvi, eu também fiquei bem impactada, assim, fiquei emocionada, ouvi de novo. Tá bonita a É aquela gravação. música que não cansa, né, no seu juízo.
Com Mavi, tu tens quantas parcerias já? Mulher tem um bocado, umas 11, 12. Eu já falei pra ele pra gente fazer o disco, né? Vocês gravaram Zabumba de Louco antes da gente, sacou? Ah, sim, Zabumba de Louco. Para quem está acompanhando a gente no podcast, eu participo do projeto As Severinas, que é um projeto musical, e nós lançamos o nosso terceiro álbum, que é o EP Chamego de Fulô, e gravamos Zabumba de Louco, parceria deste cabra que está aqui conversando comigo, Rodrigo Sestrem, e Maviel Melo. Também gravamos inédita, né? Vocês entregaram É. para a gente fazer o gol nessa música, porque estava pronta e linda e maravilhosa, e não só isso. Rodrigo participa também colocando. Foi flauta ou foi pífano, Rodrigo? Foi pífano, foi cara de pau, né? Que eu digo, Foi pô, velho, pífano, foi. falta um pífano, Foi falta o um pífano, pífano. foi. Ah, é. E o disco tá lá. Então já deixa este conteúdo aqui, todo mundo quando sair do podcast já vai lá escutar Zabumba de Louco com as Severinas no canal do YouTube, tá um negócio absurdo. Aí, pois vocês ainda não gravaram, me conta aí como é que tá esses ensaios desse CD que ainda não veio. A gente tá com planos. Eu quero primeiro lançar o que eu tô pra lançar há 3 anos, né? Pra parar de... Que é o Menestreando. Que é o Menestreando, que tá praticamente pronto. Falta gravar umas vozes, mixar, masterizar e botar no mundo, né? Eu acredito que agora esse semestre ainda eu termino, aí talvez em julho eu lance ele. Eu pretendo lançar mais uns 2 singles antes. E aí eu já falei com o Mavi, bora fazer, velho, o disco da dupla, porque é bonito e muita coisa veio daí, sabe? Do trabalho dele, do meu trabalho. Foi uma grande escola a nossa parceria, né? A dupla, assim. A gente fazia coisas bem bonitas. Então a gente tá com esse plano. A gente tem boas músicas, assim. Modéstia à parte, o poeta é bom, né, velho? Mavi é um poeta retado. Que é isso, menino, um cabra maravilhoso. Velho, meu primeiro professor ali. Poeta, escritor, incrível, né? Com muitas obras maravilhosas. Eu estava esses dias, né, lendo O Espelho dos Girassóis dele, que eu já tinha lido quando chegou, e estava retomando a leitura, assim. O livro estava ali de bobeira na minha cabeceira, eu comecei a retomar, e é uma gostosura. O Menestriando vem com quantas faixas, Rodrigo? Pois é, eu não sei. Eu gravei 13, mas eu acho que eu vou fazer com menos, sabe? Vou deixar algumas de single, assim. Mas eu vou fazer com menos faixas. E tem muitas músicas que hoje eu sinto que talvez já não falem muito o que eu sou, né? Passou um tempo. Então eu tô sentindo, assim. Vai tendo esse processo de mutação, né, no decorrer. Às vezes a obra começa de um modo e termina de outro. O Cantadores comigo foi meio isso. O livro tinha um monte de poesia, eu fui tirando. Aí esse amigo meu disse, olha, vai terminar um cordel, um folheto, porque o tanto de poesia que já saiu. E eu publiquei ainda pensando que deveria ter tirado mais, assim, vender a capa com a arte e umas coisas, e as outras artes. O prefácio e a apresentação em respeito ao povo, mas é isso, né? O projeto vai ganhando outras formas. Tu colocou, quer dizer, vais colocar, tá nesse processo, qual a instrumentação que vai entrar no disco? Eu faço violão na maioria das músicas, né? Tem um grande amigo meu, Gil Meirelles, grande compositor também, grande músico e grande educador lá de Salvador, que fez os baixos. A percussão, velho, é uma obra à parte, assim, é Hermógenes Araújo, sabe? Você conhece? Hermógenes é um monstro. Que pra mim, eu digo pra ele que ele não é músico, ele é música, né? Pra mim ele é música. E ele gravou em 2 dias o disco inteiro, ele fez eu fiz as guias, eu digo, Moges, cria aí o que você quiser. E ele foi criando, ele chegou a dormir um dia quase em cima da bateria no estúdio, porque errou o quarto, foi parar no estúdio. Então, assim, a percussão é maravilhosa. Aí tem uma música chamada Tupi Faz Tudo, que eu fiz pro Pífano, aí o Malta tá lá junto comigo e o Suzano vai gravar um pandeiro, né? Já convidei com ele. Rapaz, deixa de brincadeira, que isso não é um disco, não. Você tá montando uma conferência musical. Pois é, tá uma doideira, mulher, tá bonito demais. E aí tem a rabeca que eu faço também, né? Tem percussão corporal, tem as flautas, os pífanos. Meu pai gravou na música que eu fiz pra Madá, eu e a mãe dela fomos pra Madá, ele gravou um ukulele da Frozen, que eu dei pra Madá. O ukulele da Elsa e da Ana. Tá lá, eu botei o velho lá. Tenho filmado ele lá, todo tocando o ukulele da Frozen. É maravilhoso, é impagável. Tem uma sanfoninha daquelas de criança, eu gravei também. Sim. Então tá uma coisa muito orgânica. Tá orgânica, assim. Foi que lindo. Vai ter poesia declamada também?
Tem uma logo com Grito no Canto que eu faço, e eu tô querendo gravar Mãe da Criação também, sabe? Que é um martelo que eu fiz em homenagem ao feminino sagrado, né? E o mote é mais que pai, eu sou a mãe da criação. Ah, que Vou bonito botar isso. também, Você nunca viu essa não? Eu vou te mandar, velho. Não, Você essa, viu, essa eu não conheço. Oxi, tá errado isso. Nossa, eu sou um tratante. Nossa, eu nem merecia estar aqui. Eu tenho que te mostrar esse... É, é a certeza de que mais uma obra tua que vai prestar, né? A gente vai criando essas identidades de artistas, né? Tem artistas que eu sempre escutei muito, gosto, aí gosto parcialmente, assim. Tem músicas que eu escuto mais, tem música que não. Aí eu vou pulando as faixas, os álbuns, mas as tuas composições me batem muito, muito forte, e assim, eu gosto demais. Escuto um bocado. Poxa, Mavi que também, bom. né? Mavi tem um disco que vai de cabo a rabo, que eu não passo uma faixa É, e escuto. É um negócio absurdo, que é onde está a tua parceria, enfim. Tem esse passeio, que foi o show levado para a festa de Louro no meu terreiro, na minha eu tô porta, que eu... doido pra ir aí, mulher, nossa. Mas, Rodrigo, você é muito versátil, né? Um gigante, literalmente, em tudo que faz. E essa coisa desses passeios artísticos, como é que é esse teu passeio pelo teatro, a palhaçaria, esse negócio todo? Como é que funciona isso? Mulher, eu não sei se eu sou esse gigante, não. Acho que eu sou um curioso, sabe? Um eterno aprendiz mesmo, sem falsa modéstia, porque eu gosto dos desafios, né? De descobrir, de me jogar no vazio. A palhaçaria mesmo, a mãe de Madá estava grávida, na época, de 6 meses, e um grande amigo nosso, Alexandre Casale, né? Que é um dos grandes palhaços do Brasil, lá de Salvador, ele estava no Capão, na Chapada Diamantina, e falou: olha, eu estou com um projeto viajando a Chapada e preciso que vocês participem nesse último mês, porque a galera saiu. Eu falei: Xande, eu nunca botei o nariz, velho. E a gente precisa de grana, né, também, e eu queria fazer, a gente precisava de grana, porque estava no Capão, eu tinha largado, eu tocava com Banhadeiras de Itapuã, a Orquestra de Pandeiro de Itapuã, e larguei tudo para ir para o Capão para ter minha filhota, né? Então a grana começou a apertar mais. Eu digo: bora fazer. Ele: ó, sua iniciação vai ser na rua, vai ser a moda antiga. Tá bom. E aí o palhaço, a palhaça de Viviane, né, a minha ex-companheira, a mãe de Madá, se chama Carnaval Quaresma. E aí, e ela é pernambucana até, lá do Recife, né? Aí ele disse: ó, o seu podia se chamar São João Quermesse, alguma coisa. Eu falei: não, Xande, não. O meu vai se chamar Rarefeito Passa Beirando. Não, Rarefeito Três Dias Caindo. Porque eu sou alto, né? Eu tenho 1,98. Eu digo: é o palhaço rarefeito, 3 dias caindo. Porque quando eu caio, são 3 dias para chegar no chão, né? E aí depois Alisson Menezes, lá de Conquista, falou: ô poeta, você tem que botar o nome do meio aí, porque eu vi você passando aqui, quase batendo no teto, então você agora é o rarefeito, passa beirando, 3 dias caindo. Eu digo: pronto. E aí foi lindo, porque foi na rua, sacou, velho? Fazendo arte de rua como um palhaço e descobrindo os desafios e os precipícios e os tropeços e levantando e pulando. E então foi muito... Hoje me ajuda no palco como músico, né? A outra coisa do teatro que você falou foi que eu trabalhei com Oswaldo Montenegro durante 3 anos, né? A gente fez a Companhia Mulungo. Não trabalhei como músico, trabalhei como ator, né? Foi muito interessante. Junto com pessoas maravilhosas hoje, né? Emílio Dantas, que hoje é ator da Globo, não sei o que lá. Renato Luciano, mineiro, que é daquela Barca dos Corações Partidos. Ah, também maravilhoso. Projeto lindo, né? Aquilo. Aí também tinha Léo Pinheiro, que agora foi uma atração aí do The Voice. Verônica Bonfim, uma galera que tá aí, sabe? Assim, a gente começou ali com a Mulungo. Então eu aprendi muito ali. Por isso que vem um pouco do menestreando, porque eram os menestréis, né? A galera que vai contar as histórias com o que tem nas mãos. Eu aprendi muito ali, principalmente perder o medo de errar. Tanto que quando eu dou uma oficina, alguma coisa, de cordel, de pífano, sei lá do que for, eu sempre digo: gente, não tenha medo de errar, não, porque o erro, ele é necessário para o aprendizado. Então, se a ameba não errasse, a gente era ameba até hoje. Um dia ela diga: eita, virei um peixe. E aí foi a evolução, sabe? E aí pronto, o teatro e a palhaçaria vieram muito daí. E eu sinto que o cérebro é um só, né, poeta? Então, se eu desenvolvo alguma coisa que não tem nada a ver com outra, essa outra que não tinha nada a ver se desenvolve junto de alguma forma. Então, eu ser palhaço
faz com que eu toque flauta melhor, eu acredito, sabe? Ah, De sim. alguma forma. Entende o que eu quero dizer? Uhum, sim, sim. Então, eu não acho que eu sou esse gigante que você falou, mas eu acho que eu sou um apaixonado por essas áreas. Uma criança, um brincante. Eu gosto muito da palavra brincante nesse sentido, assim, sabe? Eu sou um brincante, eu quero brincar de tudo. Eu não quero só tocar flauta, tem um trompete aqui que eu estou aprendendo, sacou? Eu não vou ser um grande trompetista, mas eu vou ser Rodrigo Sestrenha, é o que eu posso ser, né? O melhor que eu posso ser sou eu mesmo. Então. E ninguém mais pode, né? Agora é a responsabilidade. Ó, tem uma poesia do Lorival Batista, que é no mote Palhaço que ri e chora. Eu vou trazer só uma estrofe dela, que são 4 estrofes. Ele diz: pinta o rosto, arruma a palma, dentre os nécios e sábios, o riso aflora-lhes os lábios, a dor tortura-lhe a alma. Suporta com toda calma desgostos a qualquer hora. Quando quer bem, vai embora. Vive num eterno drama, pensa, sonha, sofre e ama. Palhaço que ri e chora. Coisa linda, velho. Lindo isso. Aí ele vai falando, vai Nossa. falando. A última estrofe, aí ele termina dizendo: porque todo mundo é palhaço que ri e chora, né? Total. É isso. Total. Poeta, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, por engrossar a voz da poesia, por estar nesse novo projeto que eu estou agora tomando e trazendo cheia de gente maravilhosa em cada episódio. E você está me dando uma alegria enorme de estar aqui comigo hoje. Obrigada mesmo, viu, por ter aceitado o convite. Poeta, eu que agradeço mesmo a lembrança, né? Desde que a gente se conheceu também, eu já sabia de você, né? Pelo mote que o Nóbrega e o Wilson usaram lá para fazer, né? Poeta não cala, né? Minha voz não silencia porque poeta não cala. Isso, maravilhoso. E eu já ouvia falar do seu nome, mas aí quando eu vi, é da Isabelle, que massa, velho, eu vim conhecer ela. Quando o Nóbrega falou do projeto lá, né, do Velhas Rimas Novas, que ia te entrevistar, e eu estava nessa parte, né, da produção ali, para mim foi um grande presente te conhecer e saber logo, ali a gente soube, né, que você ia gravar Zabumba de Louco, você não sabia nem que era minha também, não sei o que lá. Sim. Então, assim, eu sinto que é um encontro que te promete. Então, não me agradeça por aceitar, não. Se eu não aceitasse é porque eu estava doido, você podia me internar, assim, dizer, ó, o rolo não tá legal, alguém ajuda, porque eu fiz uma proposta aqui dele participar desse projeto, ele não quis. Então, assim, eu que te agradeço mesmo pela oportunidade, pela lembrança, pelo carinho, pela generosidade, né? E pela poesia, porque conversar contigo também é fácil, né? Como diz o Chico Pedrosa, né? Quem nasceu no Pajeú tem histórias para contar, né? Que sai fluido quente dos lábios, até seus loucos são sábios, né? Eu sinto que você tem a poesia à vista, sabe? A gente olha para você e vê, né? Como se cada fio de cabelo é um verso, então você tem aí vários folhetos, sabe? O sorriso, as palavras. Então é uma honra, mulher. Conte comigo sempre. E eu espero um dia virar seu parceiro também, né? Adorei ser parceiro de slam, mas bora fazer alguma coisa nós dois também, mulher. Bora escrever alguma coisa junto, vamos... Ou eu vou musicar alguma coisa sua, né? Acho que a gente merece isso também. Vamos. O desdobramento deste podcast será, então, a nossa parceria. Para a gente trazer como resultado para esse povo, desse nosso encontro. Mas eu acho pouco. Bora fazer logo um disco. Tudo assim. Você me pega na palavra com um monte de testemunha de ouvido aqui. É mesmo, agora já era. É assinatura. Mas... Obrigada, poeta. Um beijo e até a próxima. Até o nosso próximo encontro, a nossa Voz da Poesia. Um cheiro, tamo junto. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. Quem nasceu e viveu, mas não chorou, não sentiu o que sente quem sofreu. O sabor que possui o pão suado vem do trigo do campo da labuta, e na mesa dos pobres a disputa é fingir sem comer ter saciado. Um pai coça a cabeça aperreado, pois seu filho de novo emagreceu, e a seca pesada sucedeu, que nem mesmo um Joá se sustentou. Quem nasceu e viveu, mas não chorou, não sentiu o que sente quem sofreu.
Tudo aquilo que tem dificuldade dá mais gosto ao sentido da conquista. Se o difícil da vida aumenta a lista, a ação de viver dá mais vontade. E quem vence mantendo a humildade, este prêmio maior já recebeu. Se um riso na face floresceu, foi porque mais um pranto já cessou. Quem nasceu e viveu, mas não chorou, não sentiu o que sente quem sofreu. Quem se perde demais pelos caminhos, sente a falta que faz um guia ou mapa. Quem só leva da vida surra e tapa, compreende a defesa dos espinhos. Quem só olha a colheita dos vizinhos, não se lembra que a sua apodreceu. Quem de fome por pouco não morreu, nunca joga do prato que sobrou. Quem nasceu e viveu, mas não chorou, não sentiu o que sente quem sofreu. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia.